Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Itaguaí. Eu sou a professora Joana Fernandes e nesse vídeo eu vou dar continuidade das nossas aulas de aspectos históricos e geográficos de Itaguaí, conteúdo aí que vai estar presente na sua prova na parte de conhecimentos gerais, tá bom? Rapidinho para vocês aí os nossos contatos do Instagram, do Facebook, o nosso e-mail do Expresso Concurso, o Zap, onde você pode falar diretamente com o professor Magno, que vai estar te auxiliando aí com qualquer dificuldade que você venha ter sobre nossos produtos, né, nossos materiais e as nossas aulas. E também agora o nosso site expressoconcurso.com.br. Se ainda não conhece o nosso site, vai lá, dá uma olhada, fica aí por dentro do que a gente tem feito e lançado para os concursos que têm ocorrido, tá bom? Gente, falar em lançamento, nós estamos com material aí muito bom feito para esse concurso de Itaguaí. São 74 questões comentadas só com a parte de história, geografia, atualidades de Itaguaí e também tem atualidades do Brasil e do mundo do mês de janeiro até agora o mês de março, conforme a banca indicou lá no conteúdo programático que iria ser pedido na sua prova, tá bom? Então tem todas as questões ali para poder te dar um mapa, né? Te dar um direcionamento do que vai ser importante você saber para a sua prova, tá bom? Temos também 167 questões comentadas de conhecimentos específicos para a Guarda Municipal. Só aí aparecendo para você na tela todo o conteúdo da Guarda Municipal, tá tudo aí para você listado, o que você vai encontrar, né, de questões nesse material nosso, toda a parte específica aí para você se preparar para a sua prova, tá bom? Se você quiser adquirir o nosso material, a melhor maneira seria o nosso site. Lá no nosso site você vai pagar com cartão de crédito e já vai poder baixar na hora o material, tá? Na mesma hora você já vai baixar e já vai ter acesso ao material e já vai poder começar a estudar. Se você não tiver cartão de crédito, preferir pagar com boleto bancário, nós temos a opção aqui do PagSeguro, o link está na descrição do vídeo. Você vai pagar lá no PagSeguro, vai gerar o boleto, vai pagar o boleto. É um dia útil para que o boleto seja compensado. Compensou o boleto? Na mesma hora o PagSeguro nos notifica e nós enviamos para o seu e-mail um material para você começar a estudar, tá bom? Professora, boleto bancário, cartão de crédito, isso aí não é minha praia. No caso, comprar, né, de maneira virtual, para mim é um pouco complicado isso. Nós temos um Zap aqui na descrição do vídeo, que é o Zap do Expresso Concurso. Você vai falar com o professor Magno, ele vai te dar nossas contas bancárias, né, de opção. Nós temos Bradesco, Santander, temos Caixa Econômica. E aí você pode fazer uma transferência, um depósito bancário e a gente manda o material para você, tá bom? Não vai deixar de estudar por causa disso, tá? Beleza, gente? Tá aí para você. Qualquer dúvida, nosso Zap está à disposição, tá? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula, né? Essa é a nossa quinta aula. Se você não assistiu às nossas primeiras aulas, vai aparecer um cardzinho aqui para você ir lá e começar do começo, tá bom? A gente fala lá no período pré-colonial, a gente fala dos jesuítas, dos tupinambás, do engenho do facão, até o momento em que Itaguaí se torna uma vila em 1818. E agora eu vou falar do século XIX com vocês, tá? E século XIX em Itaguaí aconteceu não é pouca coisa não, aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa, tá? Só para você ter uma ideia, vamos lá. O que seria o século XIX? Né? Que tem gente que não sabe ver contagem de século. Lá no meu Instagram tem até uma diquinha sobre isso. Século XIX vai de 1801 até 1900. Então, esse período aí de 100 anos, que vai de 1801 até o ano de 1900, é o que nós chamamos na história de século XIX, tá? Então,
Esse período da história de Itaguaí é um período muito importante, não só de Itaguaí, do Brasil inteiro. Muita coisa aconteceu no Brasil e nas suas províncias e nas suas vilas durante esse período, tá? Então, nós paramos em 1818, que foi quando Itaguaí finalmente se tornou uma vila, que seria o equivalente a um município na época, tá? E a partir de agora, eu vou falar de algumas coisas que foram acontecendo em Itaguaí no século XIX que são importantes e que podem vir a ser pedidas na sua prova, tá bom? Vamos lá. Primeira parte aqui hoje eu vou falar de duas coisas específicas. Primeira coisa que eu vou falar é da questão de Itaguaí estar na rota da independência do Brasil. Tá? Eu vou explicar isso para vocês, tá? Para quem não sabe, lá em Itaguaí foi construída uma estrada chamada de Estrada Real da Serra da Calçada. Tem até uma imagem mostrando aí para vocês, essa estrada ainda existe lá, você pode visitar, tirar foto, fazer trilha, deve ser bem agradável, né? Eu não conheço ainda, mas deve ser bem agradável. Essa estrada foi construída para ligar Rio a São Paulo, inclusive é uma das estradas mais antigas do Brasil, tá? As pedras dessa estrada eram as pedras de pé de moleque. E, como eu já falei, sem dúvida é uma das estradas mais antigas da nossa história, tá? O que aconteceu, gente? O Brasil, ele se tornou independente em 1822, não é isso? 1822. O Dom Pedro, ele deu o tal grito da independência, onde? Lá na beira do rio Ipiranga. O rio Ipiranga fica em São Paulo, tá? Então o imperador estava em São Paulo, à beira do rio Ipiranga, deu lá o grito, independência ou morte, né? Tem aquele quadro bonito do Américo, não sei o que agora também esqueci, e ele tá lá com a espada, aquela coisa tão bonita, né? Então ali aconteceu simbolicamente a independência do Brasil. O Brasil se tornou independente de Portugal, cortou os laços de subordinação à coroa portuguesa, tá bom? Dom Pedro terminou de dar o grito do Ipiranga lá, mas ele não morava em São Paulo. Onde Dom Pedro morava? Dom Pedro. Onde Dom Pedro morava? Morava no Rio de Janeiro, né? Morava ali onde o nosso antigo Museu Nacional, que infelizmente, né, pegou fogo há pouco tempo, mas era ali a casa dele. Para retornar para o Rio de Janeiro, ele veio por qual estrada? Pela Estrada Real da Serra da Calçada. Ele veio lá de cavalo, lá com a comitiva dele, por essa estrada, retornando para o Rio de Janeiro, após fazer o grito da independência, tá? Quando ele chega em Itaguaí, ele para ali na praça, que ficou depois conhecida como a Praça da Aclamação por causa disso, tá? Ele para na praça, certamente ele parou ali para dar uma descansada, para dar água, né? Dar água para beber, né? Aos seus cavalos e tudo mais. Ele para ali para se refazer e naquele momento em torno dele é uma grande movimentação, né? E as pessoas começam a aclamá-lo, né, novamente como imperador do Brasil. Viva o imperador, viva Dom Pedro, ali na Praça da Aclamação, por causa disso o nome, aclamar, tá? Ele foi aclamado ali, diante da igreja de São Francisco Xavier. Quando eu falei dessa história dessa igreja, eu falei o quanto ela era importante, não só na história de Itaguaí, mas na história do Brasil. Ela foi testemunha de um dos momentos mais importantes da nossa história, que foi esse momento de aclamação de Dom Pedro, mais uma vez como imperador do Brasil, tá bom? Então, isso aconteceu ali em Itaguaí. Se você mora em Itaguaí, você já deve ter passado por essa praça algumas vezes, né? Agora, quando você passar, você vai ter esse olhar diferente. Fica imaginando ali onde estava o Dom Pedro, aquele pessoal aclamando. Nossa, aquele lugar foi palco de um momento único da nossa história, tá bom? Isso aí foi em 1822. Vamos lá. Nós temos também, gente, a construção da primeira escola pública na vila de Itaguaí. Tá em uma imagem para vocês de como seria essa escola. Ela foi construída em 1830.
Por que eu estou falando da primeira escola pública e não estou falando do primeiro hospital público? Porque eu não estou dando ênfase a isso. Porque você vai fazer um concurso da educação, né? Então, quais são as chances deles quererem saber quando foi inaugurada a primeira escola pública da Vila de Itaguaí, gente? São muitas as chances, não é verdade? Então, essa escola foi inaugurada em 1830. Claro que antes Itaguaí tinha escolas, mas eram escolas particulares. Escola pública, essa foi a primeira, tá bom? O inspetor de ensino era o padre Antônio Dias Relo. Ele era padre, né, da paróquia aí da Vila de Itaguaí e ficou nessa posição de cuidar da parte de ensino da escola até 1837, tá? Em 1888, essa escola de Itaguaí já possuía 243 alunos matriculados, né? Pessoas de diversas origens que estavam recebendo ali uma educação pública, uma educação gratuita, tá bom? Gente, nessa época não era tão comum escolas públicas, tá? Nessa época, escola nem era tão comum, era muito mais comum as pessoas contratarem um professor para educar o seu filho. Claro, as pessoas que tinham dinheiro, que tinham money para pagar, né? Então você contratava professores para dar aulas particulares para os seus filhos, tá? Dificilmente você ia ter a presença desses estabelecimentos de ensino coletivo. A escola começou a surgir justamente ali, no meado do século XIX. As escolas públicas, então, elas se proliferaram na época já do Segundo Império e na época da República. Então, você vê que essa escola pública aí na Vila de Itaguaí não é qualquer coisa, tá? Para a época, era algo muito inovador, era algo muito diferente. Itaguaí foi um desses lugares que recebeu tamanho investimento público, tá bom? Tranquilo? Então, fechando a nossa aula, 1822, Praça da Aclamação, Dom Pedro I, Estrada Real da Serra Calçada, uma estrada importantíssima na história de Itaguaí, na história do Brasil, tá bom? 1830, a primeira escola pública de Itaguaí, Padre Antônio Dias Relo, inspetor de ensino, uma escola que foi chegando lá no final do século XIX, em 1888, com 243 alunos. Isso não é pouca coisa, tá bom? Para a época não é pouca coisa. Tranquilo? Vamos lá, uma questãozinha do nosso material aí de fixação, né? Para você poder ver se você conseguiu aprender bastante da nossa aula. Vamos lá. A Estrada Real da pontinho, né? Foi o primeiro caminho construído em 1822 pela corte portuguesa para ligar o Rio de Janeiro a São Paulo, localizada em Raiz da Serra, talvez seja uma das mais antigas estradas do país. Dom Pedro I a usava com frequência para acessar a capital paulista, inclusive por ela retornou após dar o grito do Ipiranga. Tá, como que estrada, gente? Vamos lá, que estrada é essa? É Estrada Real da, letra A, Serra da Mantiqueira, letra B, Estrada Real da Serra Pelada, letra C, Estrada Real da Serra Calçada, ou letra D, Estrada Real da Serra da Mata. Qual é o nome da estrada? Vamos lá, você que assistiu a aula, você acertou, não acertou? Acertou, letra C, Estrada Real da Serra Calçada, tá bom? Você não vai errar isso na tua prova. Se vir uma questão como essa, você vai rir, né? Vai rir por dentro porque você se preparou, vai agradecer ao Papai do Céu, a iluminação, né? Que vai te trazer a lembrança das nossas aulas e você vai acertar a sua questão, tá bom? Gente, vamos lá. Só mostrando aqui para você, nem vou mostrar, né? Porque eu não coloquei aqui para você agora, mas só lembrando para você, nós estamos com as nossas questões comentadas, tá? De história de Itaguaí, 74 questões feitas em cima dessa parte de conhecimentos gerais que não está na tua prova.
Temos também 167 questões comentadas para o pessoal da guarda. Você pode adquirir com PagSeguro, você pode adquirir pelo nosso site. E em último caso também tem a opção do boleto e da transferência bancária, tá? Se você tiver interesse, assiste lá o comecinho da nossa aula que eu já expliquei para você como adquirir o material. E faça muitas e muitas questões. Te aconselho a adquirir com antecedência. Não deixa para a véspera da prova, porque o ideal é que você faça todas as questões e daqui a alguns dias você vai e faça novamente. É assim que a gente vai fixar, tá? Porque numa questão, você não aprende só com a resposta, se você acertou ou errou. Você aprende às vezes na pergunta. Tem sempre uma informação que vai te enriquecer. Às vezes a banca não vai pedir exatamente como a questão está pedindo, vai pedir de uma outra maneira, mas você, porque estudou bem uma questão, você conhece aquele assunto, você vai acertar na tua prova, tá bom? Então faça muitas questões e repita as mesmas perguntas. Professora, mas eu já fiz. Faz de novo. Não tem ideia de como isso vai te ajudar, tá bom? No dia da sua prova, tá bom? Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, ativar o sininho para as próximas aulas. Estuda, que a vida muda. Beijão.